Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus que eu venho até a vocês neste dia, neste penúltimo final de semana, penso, do mês de maio, da parte do Espírito Santo, partilhar uma palavra terrível, uma palavra forte, uma palavra que o Espírito Santo ele me deu estes dias mesmo, ainda quando eu estava em oração, em meditação, como sempre, na palavra do Senhor Jesus. O Espírito Santo ele falou lá: filho, eu quero que você fale sobre isto, porque tem muitas pessoas que não estão a conseguir se livrar disso. Por isso eu quero que você prega sobre este tema, porque é de suma importância, porque existem muitas pessoas que precisam ouvir e que carecem de libertação. É aquilo que eu falo sempre, meu amigo, minha amiga. Deus ele só fala quando nós queremos ouvir, e nós só podemos ouvir a voz de Deus através do relacionamento diário com Deus, através da oração, através do desejo de estar sempre com Deus, através da oração, através da meditação da palavra de Deus, ouvindo coisas boas. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que servir a Deus é um privilégio porque Deus, ele é o Criador. Ele não obriga ninguém a servir a Ele. O relacionamento com Deus ele só funciona quando o ser humano, do sexo masculino ou feminino, por sua livre e espontânea vontade, a pessoa toma a iniciativa de se relacionar com Deus, de querer conhecer a Deus. Mas os pilares são sempre os mesmos. A gente tem que desejar, a gente tem que buscar, a gente tem que gastar tempo, estar preparado para obedecer os princípios de Deus. As pessoas não estão a conseguir mudar de vida porque as pessoas não querem Deus. As pessoas querem Deus, mas querem viver para Deus. Como posso explicar? As pessoas querem se relacionar com Deus da sua maneira. Não é assim, meu amigo, minha amiga. Se dizemos que queremos servir a Deus, nós temos que estar preparados para se submeter aos princípios de Deus. Nós temos que estar preparados para aceitar a disciplina de Deus. Deus ele é Pai, ele só disciplina, ele só corrige quem se coloca na condição de filho. Se você fica irritado ao ouvir a pregação do Evangelho, se você fica irritado a ser criticado pela palavra de Deus, então você não é filho de Deus. Você não está preparado para ser salvo. Se você quer servir a Deus, então você tem que estar preparado para as críticas que a palavra de Deus ela traz, não só simplesmente para você, mas para mim também. Mas se a gente quer, então a gente toma a decisão, a gente muda de vida. Essa geração não está conseguindo se converter, porque as pessoas não querem aceitar os princípios de Deus, as pessoas não querem aceitar o que Deus quer. É por isso que as pessoas estão a sofrer, é por isso que as pessoas estão cheias de problemas. Mas vamos ao que interessa. A mensagem de Deus é algo terrível, é algo forte, é algo que vai te contrariar, tanto você como a mim. Mas que se o Espírito Santo ele colocou essa mensagem no meu coração, eu não passo mais nada, meu amigo, minha amiga, do instrumento que vai ser usado nas mãos de Deus, porque o nome que tem que ser glorificado não é o teu nome, não é o meu nome, não é o nome dos pregadores, não é o nome de nenhuma igreja evangélica que existe neste mundo. O nome que tem que ser exaltado e glorificado tem que ser sempre o nome do Senhor Jesus, porque o Pai deu a Ele todo o poder que está nos céus e na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. Também não hesite, meu amigo, minha amiga, em dar like, em fazer comentários. Se você não estiver a entender alguma mensagem, alguma palavra que você irá de ouvir hoje, que o Espírito Santo irá de falar, envia uma mensagem no missionário e vamos junto orar, estudar a palavra do Senhor, porque o que faz, meu amigo, minha amiga, é que o Evangelho do Reino ele tem que ser pregado todos os dias, porque o fim vem, o Filho do Homem ele virá como ladrão da meia-noite buscar a sua igreja. Glória a Deus. Eu vou fazer oração. Assim que eu fizer oração, vamos então ouvir essa mensagem poderosa que o Senhor Jesus ele tem para nós, para este dia. Feche os olhos, vou fazer oração em nome do Senhor Jesus.
Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, é com muito temor e tremor na alma que eu venho a Ti, neste dia, Santo Deus, prestar culto a Ti, porque o Senhor merece, eterno Deus, porque o Senhor é o Deus que é grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus benditos e santos mandamentos. O Senhor é o Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração, tanto daqueles que Te amam, como também daqueles que Te aborrecem. Em Ti, Santo Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam poderes, sejam governos, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por Ti e para Ti. A Tua palavra ela declara dizendo que o Senhor habita no lugar, no terceiro céu, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver, porque o Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. A Tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons. E o Senhor Deus que habita entre os contritos e abatidos de espírito. Espírito Santo, toma a direção desta mensagem, toma a direção deste momento que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. Espírito Santo, que a minha matéria ela seja reduzida a pó, a nada. O que eu quero ser neste momento, Santo Deus, eu quero ser simplesmente um instrumento que o Senhor irá de falar por intermédio dele. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas o Espírito que está em vós, que habita em vós, ele vos ensinará e falará por vosso intermédio. Espírito Santo de Deus, fale por mim, usa-me, para que o Teu nome, para que o nome do Senhor Jesus, para que o nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja exaltado e glorificado. Repreenda os demônios, repreenda o espírito da cegueira espiritual que faz com que essa pessoa não venha entender a pregação do Evangelho. Que esses demônios, que esses espíritos malignos sejam repreendidos e que o Senhor fale para que o Teu nome seja glorificado. Toma a direção dessa mensagem. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga assim como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Espírito Santo, o Senhor Jesus tem para nós, glória a Deus, está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, glória a Deus. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo de número 6, glória a Deus. Vamos ler o versículo de número 12 e 13. Diz o texto sagrado: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Versículo 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. E as próximas palavras que nós vamos ouvir está na epístola do mesmo homem de Deus, glória a Deus, o apóstolo Paulo. Epístola de Paulo aos Gálatas, glória a Deus. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número... deixa eu abrir aqui. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5, versículo de número 19 até o versículo de número 21, diz o texto sagrado: ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que
não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E as últimas palavras que nós vamos ouvir está na segunda epístola de Pedro, glória a Deus, aí bem ao lado de Apocalipse. Segunda epístola de Pedro, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, deixa eu abrir aqui. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo, deixa eu abrir aqui, versículo de número 19, diz o texto sagrado, segunda epístola de Pedro, deixa achar aqui, glória a Deus, vou achar aqui. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 19, diz o texto sagrado que prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que lhe domina. Glória a Deus. Deixa arranjar aqui a minha Bíblia aqui. Glória a Deus. O homem é escravo daquilo que o domina. Glória a Deus. Que o Espírito Santo fale por mim. Para este dia, o tema da mensagem que o Espírito Santo soprou no meu coração e quer que eu partilhe com vocês, para nós, é sobre os vícios e as compulsões. Missionário, o que tem a ver os vícios e as compulsões com esses textos que o Espírito Santo nos levou a meditar hoje? Primeiramente, nós precisamos entender o que significa a palavra vício. Eu fui pesquisar no Google sobre a definição de vício. A palavra vício, ela significa uma falha ou um defeito na personalidade. A palavra vício, ela vem do latim que quer dizer vitin, que tem o mesmo significado defeito ou falha na personalidade. E missionário, o que é a compulsão? A compulsão nada mais, nada menos é, meu amigo, minha amiga, que um mau hábito ou um costume mal nocivo. Sendo assim, eu fui pesquisar, entrei no site da OMS, Organização Mundial da Saúde, sobre os vícios que existem, que têm aprisionado a maior parte da população mundial. E algo que me chamou a atenção quando eu estava no site da Organização Mundial da Saúde, que existem vários vícios que dominam as pessoas, que faz com que as pessoas elas tenham uma vida completamente problemática, e esses vícios têm levado as pessoas à destruição, à ruína. Sobre os vícios mais comuns que me chamou a atenção, que as pessoas elas são dominadas, elas são vencidas, elas são escravas. Nós temos o álcool, as bebidas alcoólicas. Nós temos o fumo, o cigarro, o sexo, os jogos de videogame, as apostas, a internet quando é mal usada para a destruição, como por exemplo as redes sociais. Nós temos as apostas, nós temos os medicamentos. No que diz respeito à compulsão, nós temos a compulsão alimentar, ou seja, a falta de controle alimentar, como também no que diz respeito ao sexo e no que diz respeito a drogas ilícitas, e vários básicos que fazem com que as pessoas sejam completamente vítimas e não conseguem se livrar delas. Algo que me chamou a atenção quando eu estava na página da Organização Mundial da Saúde a respeito dos vícios, algo que me chamou a atenção é uma frase que diz assim, que o vício ele não deixa de ser, o vício passa a ser prazeroso para as pessoas,
primeiro porque ela leva o ser humano ao limite máximo do prazer que tantas pessoas... Quer dizer, o vício, ela deixa de ser saudável quando ela passa do prazer genuíno, ultrapassando assim os limites saudáveis que um ser humano ele deveria ter. E é exatamente isso por quê? Porque nós lemos na palavra do Senhor, você vê que o ser humano ele se tornou escravo do vício por ter abandonado a Deus. Nós vemos que Satanás, ele quando tentou o homem no jardim do Éden, como posso explicar? Quando tentou Eva, foi por um jogo de sedução. Eva, quando ela deu ouvido às propostas da serpente e comeu do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos do ser humano se abriram e por causa da queda de Eva, o ser humano passou a ser completamente dominado pelos maus desejos. E sobre os vícios, nós lemos na palavra do Senhor. Você vê algo que a palavra do Senhor declara na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e 13. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É exatamente isso. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que os vícios eles aparecem por causa da necessidade do ser humano, das necessidades primárias que o ser humano tem, que é alimentação, descanso, necessidades sexuais, as necessidades primárias que o ser humano tem. E você vê que a palavra do Senhor declara dizendo que é lícito o ser humano comer, o ser humano beber, o ser humano ter relações sexuais, mas é lícito dentro dos padrões da palavra de Deus. Você vê que é lícito você comer, é lícito você beber, é lícito você fazer sexo, mas tem princípios que Deus estabeleceu que é para nós satisfazer e se sentir satisfeito. Mas quando nós passamos dos limites do prazer, aquilo se torna um vício, um costume nocivo. E você vê que ele continua dizendo o seguinte, que os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Ou seja, Deus ele quer que o ser humano domine os seus apetites, os seus desejos e os seus prazeres. E nós temos visto, por causa da falta de domínio próprio, da falta de Deus dentro do ser humano, as pessoas têm sido dominadas por esses vícios, que você vê que Deus, o Espírito Santo levou o apóstolo Paulo a definir como obras da carne que precisam ser mortificadas. É por isso que Paulo declara na Epístola aos Colossenses que fazer morrer a vossa natureza terrena. E só tem uma maneira, meu amigo, minha amiga, de nós conseguir dominar os desejos da nossa natureza terrena, que a palavra de Deus declara como carne, que é a natureza pecaminosa do ser humano, através do encontro com Deus. Você vê que por causa da falta de controle, por causa da falta de Deus dentro do coração do homem, o homem se tornou escravo dos desejos nocivos, e esses desejos nocivos têm levado muitas pessoas à morte, seja tanto a morte física como a morte espiritual. Vamos falar do primeiro vício que eu pesquisei na Organização Mundial da Saúde, que tem dominado a vida das pessoas, que é o álcool. Meu amigo, minha amiga, você vê que é lícito a pessoa fazer de tudo, mas não tudo. Como assim, missionário? O álcool, se você não sabia, meu amigo, minha amiga, tem o poder de eliminar o raciocínio do ser humano. E você vê, nós temos aqui as bebidas alcoólicas que têm sido
vendidas, as indústrias de bebidas alcoólicas têm faturado no mundo inteiro. Por quê? Porque o álcool, ele tem algo que faz com que a pessoa, uma vez que a pessoa experimenta, a pessoa não consegue mais parar de beber. Você vê que o viciado, não é da noite do dia que o homem e a mulher decidem de ser um viciado ou de ser um viciado ou de ser uma viciada. Não é assim que funciona. Sabe como é que as pessoas começam a ser viciados e viciadas? Primeiro começa, vamos pegar do álcool. A pessoa, antes de se tornar um bêbado, um dependente de bebidas alcoólicas, a pessoa ela experimenta um gol. Aí a pessoa ela gostou, aí no dia seguinte ela vai querer beber um pouco mais. 2 gols, 3 gols. Até chegar ao ponto que a pessoa está bebendo uma grade de cerveja. Como por exemplo acontece hoje, por exemplo, tem pessoas que ela está num ambiente que está, por exemplo, com as suas amigas que posso explicar, por exemplo, que são bêbados, A pessoa fica na conversa, a pessoa primeiro bebe uma cerveja, uma lata de cerveja. Aí a pessoa, por falta de controle, a pessoa está bebendo uma grade e entra em casa completamente alcoolizado e completamente sem o controle do raciocínio. Você vê que é isso que a palavra do Senhor ela declara, dizendo que o álcool fez com que as pessoas se tornassem completamente anormais. E há muitas reportagens de pessoas que morreram bêbadas. Por quê? Porque o vício é exatamente isso. Ele provoca uma compulsão que faz com que a pessoa não tenha controle de si mesmo e a pessoa queira beber além do normal. O segundo vício, esse então, meu amigo, minha amiga, esse tem sido o que tem aprisionado as pessoas, que tem feito com que as pessoas não consigam se livrar deles e tem levado as pessoas à morte, ao cancro, que é o fumo, que é o tabaco, que é o cigarro. Deus ele não fez, meu amigo, minha amiga, você e eu, que é para nós sermos consumidores de fumo no corpo. Sabe o que é o corpo, meu amigo, minha amiga? O nosso corpo, o corpo do ser humano, ele foi feito para ser morada do Espírito Santo de Deus. Mas porque as pessoas não querem Deus na vida, então as pessoas passaram a ser dependentes de vários básicos, e o cigarro e o tabaco, o fumo faz parte. Tem pessoas que por dia fumam mais de um maço de cigarro, 2 maços, uma caixa de cigarro. O ser humano não precisa disso, mas tudo isso por quê? Por causa da compulsão que o vício, que o pecado gerou no ser humano, pelo ser humano ele não quiser se aproximar de Deus. Agora, o terceiro que me chamou muita atenção, esse então, meu amigo, minha amiga, esse tem girado a cabeça da juventude no mundo inteiro e tem feito com que mulheres e homens ficam completamente dependentes disso, que não conseguem ficar um dia, ficar um tempo. Olha, o que mais rola nas redes sociais é esse terceiro vício, que tem dominado a vida das pessoas, que é o sexo. Deus ele fez o sexo, meu amigo, minha amiga, para o homem procriar, para ser uma expressão de amor, do prazer, mas dentro do contexto que Deus ele estabeleceu na sua palavra, que é o casamento. Mas por as pessoas não conhecerem a palavra de Deus, por as pessoas não quererem Deus, as pessoas deturparam o sexo, ao ponto que o sexo se tornou algo banalizado no mundo inteiro. Você vê que hoje o corpo do homem, o corpo da mulher é comercializado no mundo inteiro. E pelas pessoas se tornarem viciadas no sexo, o sexo, ele, é claro, dá prazer sim, mas é um prazer, meu amigo, minha amiga, que Deus ele reservou simplesmente que é para o homem e a mulher que tem compromisso com ele desfrutarem dentro do casamento. As pessoas por não terem conhecimento da palavra de Deus, as pessoas por não quererem Deus na vida delas, as pessoas elas banalizaram o sexo. E o sexo, meu amigo, minha amiga, quando ele ultrapassa do limite saudável que Deus ele estabeleceu na sua palavra, ele leva à morte.
É por isso que o apóstolo Paulo ele declarou dizendo assim que, olha, as obras da carne são conhecidas, que são prostituição, impureza, lascívia, que são os pecados da área sexual. E você vê que pelo ser humano ser, porque assim, meu amigo, minha amiga, o viciado, a viciada, o objetivo deles é buscar a satisfação. E às vezes quando a satisfação não tá a ser completamente no volume que a pessoa tanto desejou de satisfazer, a pessoa ela começa a passar o extremo, começa a fazer aquilo que é anormal. Como por exemplo, no sexo nós temos as anormalidades sexuais, as barbaridades sexuais. Nós temos a zoofilia. O que é a zoofilia ou a bestialidade sexual, missionário? A zoofilia ou a bestialidade sexual é a relação sexual, meu amigo, minha amiga, de seres humanos com animais. Você vê que recentemente, ou alguns anos atrás, nós vimos reportagens de várias mulheres que estavam a fazer vídeo, que estavam a pedir ajuda, porque elas foram num certo país, eles obrigaram a ter relações sexuais com animais. Você vê tudo isso porque, meu amigo, algumas até gostam, outras porque por imposição, por força, mas isso por quê? Porque quando a pessoa não tem Deus no coração, então Satanás ele possui o coração das pessoas, que as pessoas passam a fazer coisas abomináveis que nem os animais são capazes de fazer. Nós temos, no que diz respeito às abominações da área sexual, nós temos a zoofilia, a bestialidade sexual, que Deus ele abomina. Deus não fez, meu amigo, minha amiga, a mulher para ter relação sexual com cavalo, com égua, com camelo. Deus não fez o homem e a mulher para dormir com animal. Você vê que no livro de Levítico, no capítulo 18, fala sobre uniões abomináveis. Deus ele reprova a zoofilia porque ela fere os princípios de Deus. Deus ele falou que a mulher não se unirá com o animal. Isso é confusão aos olhos de Deus. Mas você vê que as pessoas fazem a zoofilia por quê? Porque por causa da compulsão, do vício de experimentar o prazer sexual além do normal. Mas isso é uma confusão aos olhos de Deus. E você vê no que diz respeito ao sexo, tem muita sujeira, tem muita abominação. E a próxima que o Espírito Santo me trouxe na memória, que o missionário quer partilhar com vocês, é a necrofilia. Sabe o que é necrofilia, meu amigo, minha amiga? A necrofilia é a relação de seres humanos com cadáveres, com mortos, com pessoas que morreram. A necrofilia, se eu não estou equivocado, ela é legalizada nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, organizado como no Texas. Eles oficializaram a necrofilia, que o ser humano pode dormir com o morto, de que seja membro da sua família e ele tem vontade de fazer relação sexual, ele pode dormir. Você vê que quando Deus não está no coração do ser humano, o ser humano faz coisas inimagináveis que nem o próprio animal é capaz de fazer. A necrofilia, meu amigo, minha amiga, ela fere os princípios da palavra de Deus. Você vê que o missionário da só está na sexualidade, que tem uma enorme de lixeira que as pessoas se deixaram levar por causa do vício de querer experimentar o prazer sexual além do normal. É isso que o apóstolo Paulo falou, que todas as coisas me são lícitas. É lícito o homem fazer sexo, a mulher fazer sexo dentro do casamento, mas não convém fora do casamento. Mas você vê que as pessoas elas fazem porque Satanás ele cegou o entendimento do ser humano que diz respeito à sexualidade. E não para por aí. Nós ouvimos o Espírito Santo, ele falou para nós sobre a necrofilia, que eu acabei de partilhar para vocês, a zoofilia ou a bestialidade sexual, que é a relação sexual de seres humanos com animais. E nós temos a pedofilia, que é a relação sexual de seres humanos com crianças. Deus ele não fez, meu amigo, minha amiga, um homem, uma mulher, um maduro para se relacionar com uma criança que biologicamente ainda não está preparado para atividade sexual. Mas o que as pessoas fazem por causa do vício do sexo? As pessoas se relacionam com
com as crianças. E nós temos também, que o Espírito Santo me trouxe, esse então, meu amigo, é aquilo que eu falo, meu amigo, minha amiga. A compulsão sexual fez com que o ser humano fizesse coisas terríveis aos olhos de Deus. Deus ele declarou no livro de Levítico que o homem não se deitará com outro homem como se fosse mulher e vice-versa, porque isso é abominação. E o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, ele fala na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, que as mulheres mudando o uso natural no que convém à natureza. O que é isso, meu amigo? O que é isso, missionário? O que convém à natureza? Deus ele fez o macho para se relacionar com a fêmea, e Deus ele fez a fêmea para se relacionar com o macho. O que é abandonar o uso natural? É a fêmea deixar de ter relação sexual com o macho para ter relação sexual com outra fêmea, e o macho deixar de ter relação com a fêmea para ter relação sexual com outro macho. Está se falando da homossexualidade. A homossexualidade, meu amigo, é abominação aos olhos de Deus. Mas por causa do vício, mas por causa de querer experimentar o prazer além do normal, as pessoas estão a praticar a homossexualidade. Inclusive, no mundo inteiro, em país desenvolvido, a homossexualidade oficializaram o casamento de pessoas do mesmo sexo. Se você está ficando irritado ao ouvir um missionário, você está possuído por Satanás. Deus ele quer te libertar. Deus ele não fez você homem para se envolver com outro homem ou para dormir com outro homem, como também Deus não fez você mulher para se beijar ou para ter relação sexual com outra mulher. Se você continuar nessa prática e você não tomar a decisão de vir para Cristo Jesus, o vício pela sexualidade vai te levar no inferno, meu amigo, minha amiga, no inferno. E a próxima abominação que o Espírito Santo me trouxe na memória é o voyeurismo. Sabe o que é isso, meu amigo, minha amiga? O voyeurismo está se falando das pessoas que buscam a satisfação sexual vendo imagens. Aqui nós temos a pornografia. Quantos homens, quantas mulheres e quantas pessoas que estão dentro da igreja, inclusive que são autoridades eclesiásticas, que foram constituídos por Deus, que ele e a mulher são dominados pela pornografia, são dominados por esse vício que tem feito um estrago e destruído a vida de muitos homens e de muitas mulheres. Sabe por que, meu amigo, minha amiga, o homem e a mulher são dominados pela pornografia? É muito simples. Você vê que o apóstolo Paulo na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo número 16, tem algo interessante que o apóstolo Paulo ele diz: andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Sabe o que é andar em espírito, meu amigo, minha amiga? É andar no mundo de Deus. Mas como assim, missionário? Andar no mundo de Deus é você ter uma vida para Deus, uma vida de oração, você ouvindo sempre a palavra de Deus, você alimentando o teu coração, a tua mente da palavra de Deus, das coisas de Deus. Os vícios e as compulsões não terão domínio sobre você. Mas se você andar na carne, claro, você será dominado pelo voyeurismo, você será tentado a ver pornografia na internet, a se masturbar, e a masturbação, que também é uma outra abominação, que é a busca do prazer, mas de maneira solitária. Tem muitos homens e muitas mulheres que são dominados por isso. E a próxima abominação que o Espírito Santo me trouxe na memória, meu amigo, minha amiga, é a sodomia. É a sodomia. Sabe o que é que levou Sodoma e Gomorra à destruição? É a prática sexual anal. E eles faziam isso com todo mundo, faziam com mulher, faziam com homem. Sabe isso tudo por causa de quê, meu amigo, minha amiga? Por causa do vício de sentir o prazer. Você vê que quando Deus ele enviou os anjos deles, que é para ir resgatar Ló de Sodoma, porque Deus ele iria destruir aquela cidade com fogo e enxofre, eles sentiram atração sexual com anjos, queriam ter relações sexuais com anjos. Sabe, isso tudo é por causa do vício do sexo, porque a marca de Sodoma e Gomorra era a sexualidade. Eles abusavam do sexo a nível além do normal, até que os cananitas eles tinham como hábito de escrever marcas, de desenhar marcas de órgãos genitais, seja masculino e feminino, nas paredes
que é para quando as pessoas passassem, sentissem atração sexual e pecassem contra o seu próprio corpo. O corpo não foi feito para impureza, meu amigo, minha amiga. O corpo, ele foi feito para o Senhor. E a outra, olha, você vê que só no que diz respeito a esse terceiro vício, que é o sexo, que tem dominado a maioria. Porque existem três coisas que atraem a todos os seres humanos, que é poder, dinheiro e sexo. Por causa do sexo, as pessoas têm sido dominadas, elas têm sido completamente viciadas. E a outra abominação que o Espírito Santo me trouxe na memória é o incesto. O que é o incesto, missionário? É a relação sexual entre família. Mãe com filho, filho com a mãe, pai com a filha, tio com a sobrinha, tia com o sobrinho. Você vê que nas famílias, existem muitas famílias no mundo inteiro que eles têm relações sexuais entre si. Eles têm relações sexuais entre si. O pai dorme com a filha dorme com o pai, o tio dorme com a sobrinha, o sobrinho dorme com a tia. Você vê que isso tudo, sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque as pessoas não querem Deus. Então as pessoas passaram a ser dominadas pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias compulsões, a falta de Deus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas as pessoas, por não terem Deus no coração, as pessoas estão a ser viciadas no sexo. E não para por aí. Já ouviste falar, meu amigo, minha amiga, de a corpofilia? A corpofilia, meu amigo, minha amiga, é aquele homem ou aquela mulher que, quando está a ter relação sexual com a pessoa que está envolvido com ele ou com ela, ele tem que, vou usar aqui a expressão mais simples, porque eu não quero falar algo que seja difícil para você. Tem que cagar na boca do homem, da mulher que está a ter relação, para se sentir satisfeito sexual. Tudo isso sabe por quê, meu amigo? Por causa do vício do sexo. Também tem a outra, que é a urofilia, que é quase a mesma coisa. A pessoa está a ter relação sexual, a pessoa tem que mijar no rosto do parceiro, da parceira, para se sentir satisfeito sexualmente. E tem mais, não acabou. Tem mais, meu amigo, minha amiga. Meu Deus, algo que me veio na mente. Que o Espírito Santo me ajude. Já ouviste falar de idolismo? Nunca ouviste falar de idolismo? É a relação sexual de seres humanos com boneco, de homem com mulher, com boneco, com boneca, para sentir satisfeito sexualmente. E tem vários também. Vamos falar que os transvestis, eles utilizam várias vezes, que são os objetos que é para sentir satisfeito sexualmente. E tem uma relação sexual, tá me fugindo a memória o nome, mas é a relação sexual com demônio, com espíritos malignos. Com demônio, com espíritos malignos. Me fugiu o nome na memória. Mas você vê que a corrupção, o pecado fez o ser humano ser dominado pelo cigarro, pelo álcool, pelo sexo e outro vício. Esse tem dominado a maior parte da população mundial, que são os jogos de videogame. Os jogos. Você vê que tem pessoas que são tão dominadas nisso que esquecem que a mãe tem que trabalhar, que a mãe tem que resolver um problema por causa dos jogos do videogame. Tudo me é lícito, meu amigo, minha amiga, mas nem tudo me convém. Tudo aquilo que é para destruir o ser humano. Você vê que o vício, o objetivo do vício é prender, é fazer com que a pessoa seja escravo e se torne um ídolo daquilo. É claro, você pode assistir um jogo de futebol, um jogo, não importa, de base, não importa. Mas, meu amigo, minha amiga, qualquer coisa que te prende, que faz com que você só pensa nisso, que você só fala nisso, então você se tornou um viciado daquilo. Deus, ele não quer que o ser humano se torne escravo dos jogos de videogame. E outra coisa que me veio na memória, que o Espírito Santo me trouxe na memória, são as redes sociais, a internet. A internet, meu amigo, minha amiga, é um material que pode ser utilizado tanto que para edificação como para destruição.
Você pode usar a internet como o missionário está fazendo, que é para fazer coisas boas, que é para falar de Deus, que é para partilhar algo que possa ajudar milhares e milhares de pessoas. Mas, infelizmente, a maioria não sabe usar. A maioria usa as redes sociais, o TikTok, o WhatsApp, que é para mostrar o que não deve, que é para ensinar as pessoas a falar palavrão, que é para mostrar as raparigas, os homens, que é para mostrar a sua nudez, que é para mostrar, que é para ensinar as pessoas aquilo que não presta. Ou seja, se é nesse caso aqui, meu amigo, minha amiga, então é aquilo que eu falo, meu amigo, minha amiga, o problema está no coração das pessoas. As pessoas não conhecem Deus, por isso que as pessoas se tornaram dominadas pelos vícios. E vamos na outra parte, no que diz respeito também, tem as drogas ilícitas. Mas o missionário quer mudar de... Vamos falar da compulsão. O que é a compulsão, missionário? A compulsão nada mais, nada menos é, meu amigo, minha amiga, que um desejo mau, que um desejo nocivo, que tem que ser controlado. E essa compulsão, a número 1 que o missionário irá de partilhar com vocês, é a compulsão alimentar. O desejo ou a vontade de querer comer toda hora além do normal. Você vê que o apóstolo Paulo, ele falou, glória a Deus, Deus usou muito o apóstolo Paulo para nos ensinar sobre os problemas, sobre a disciplina no que diz respeito ao corpo. Ele fala aqui no versículo 3 da sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, que capítulo 6, versículo 12 e 13, no versículo 13 ele declara, dizendo que os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. E na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo número 21, ele declara sobre as obras da carne, ele fala das glutonarias e das bebedices. Mas vamos pegar glutonaria. Glutão, sabe o que é glutão, meu amigo, minha amiga? Aquela pessoa que come além do normal. Ela não tem fome, mas por causa da compulsão, da vontade de querer comer toda hora, a pessoa ela é um glutão, ela come além do normal, independentemente se ela irá de ter problema da saúde por causa do gosto da comida, por causa do prazer da comida. A compulsão tem que ser controlada, meu amigo mesmo. Isso é um problema, isso é um costume nocivo que tem que ser eliminado da nossa vida. E o Espírito Santo me trouxe na memória sobre Daniel. Você sabe que sobre a história de Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia para servir na corte do rei Nabucodonosor. E o rei ele chamou o seu servidor da guarda, Espinaz, que é para escolher homens que são inteligentes em todo o conhecimento, em toda a sabedoria, em toda a astrologia, em toda a ciência, que é para servir na corte do rei. E na Babilônia, Aspenaz, que era o servidor do rei, ele escolheu os melhores da Babilônia e foi para Israel, para Judá, sobre os cativos de Judá. Ele escolheu também os melhores que é para servirem, que é para virem servir no palácio do rei Nabucodonosor na Babilônia. E dentre eles nós temos Daniel, Ananias, Misael, Azarias. E o rei havia dito para Aspenaz, que era o servidor do rei, que é para dar para eles o melhor da comida, da bebida da Babilônia. E tinha muitas frutas, muitas coisas boas aí, muitas carnes de animais que os servidores eles haviam preparado que é para dar para aqueles jovens que o rei havia selecionado para servirem ao rei na Babilônia. Só que Daniel, meu amigo, minha amiga, diz a história, ele tinha entre 16 e 17 anos. Ele tomou uma decisão que mudou a vida dele, ou que influenciou o seu percurso na Babilônia, que é de não se contaminar com aquela comida que se oferecia ou que se comia na Babilônia. Ou seja, Daniel, meu amigo, minha amiga, ele controlou a compulsão alimentar. Ele disse, eu não vou me contaminar. Eu não vou comer essa comida, primeiro porque aquela comida era oferecida a demônios e Daniel ele servia a Deus e ele fez algo que, junto com os seus amigos, durante três dias o tempo da experiência, mas Daniel ficou 3 anos a fazer isso,
a se alimentar simplesmente de frutas e legumes e cereais integrais e o tempo todo realizando jejum intermitente. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? É isso que Deus ele quer. A compulsão alimentar, meu amigo, minha amiga, ela tem que ser vencida. Nós só conseguimos vencer o vício de comer toda hora quando a gente toma a decisão de se controlar ou de não de começar a fazer jejum intermitente, porque o jejum intermitente, meu amigo, minha amiga, ele é poderoso, assim como as plantas medicinais como o chá verde, o chá de hibisco, as folhas de oliveira, as folhas de camomila, são plantas que têm o poder de eliminar a compulsão alimentar dentro do corpo do ser humano e fazer com que o ser humano tenha uma vida melhor, uma vida disciplinada. Você vê que Deus ele tomou a boca do apóstolo Pedro na sua segunda epístola, no capítulo número 2, versículo número 19, diz o seguinte que prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. As pessoas são escravos do cigarro, as pessoas são escravos da pornografia, as pessoas são escravos do sexo, as pessoas são escravos das drogas, das bebidas alcoólicas, dos cigarros, de todo tipo de porcaria. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque as pessoas se afastaram de Deus e porque as pessoas não conhecem a Deus. Tem muita gente que está ouvindo um missionário que é viciado, que é viciada. Tem raparigas que são viciadas em expor a sua nudez de maneira vulgar, que é para o mundo inteiro ver nas redes sociais. Primeiramente, você está a perder a sua dignidade, porque se você não sabia, mulher, quando um homem ele vê uma mulher nua, ele perde a curiosidade e ele perde, como posso explicar? Ele perde a curiosidade e ele perde o respeito pelaquela mulher. Sabe por que você, rapariga, os homens quando olham para você, têm vontade de dormir com você? Porque você se apresenta de uma maneira vulgar. Mas se você se começar a se respeitar, a vestir de maneira decente, cobrir o teu corpo, os teus seios, as tuas nádegas, se vestir de maneira decente, as pessoas elas vão te respeitar. Isso serve tanto que para homem como para mulher. E outro vício que me veio na mente, que o Espírito Santo me trouxe na memória, é a tagarelice. O que é isso, missionário? A tagarelice é o hábito de falar toda hora. É o hábito de falar além do normal. A palavra de Deus ela declara dizendo que na multidão de muitas palavras não falta pecado. As pessoas falam toda hora. E eu quando falo que as pessoas falam toda hora, tem pessoas que têm prazer do tempo todo sentar em rodas só para ficar falando mal da vida das pessoas, só para ficar falando mal daquilo que ela viu que ela viu nas pessoas. Você está a pecar primeiro contra Deus, porque você falando mal de uma pessoa, aquela pessoa que você está falando mal, ela é imagem e semelhança de Deus. Você está a pecar contra Deus primeiro. Segundo, todas as pessoas que falam mal dos outros também irão de falar mal de você. O que você fala das pessoas no presente, meu amigo, minha amiga, seja bem ou mal, amanhã irão de falar de você no futuro, porque você falando mal das pessoas, você está a semear, você está a lançar sementes na terra e um dia aquilo irá de retornar contra você. Tem pessoas que têm prazer em criticar as pessoas, que têm prazer de falar mal das pessoas. Tem pessoas que vão de casa em casa, ela viu defeito na casa das pessoas, em vez dela ficar em silêncio, ou em vez dela orar, pedir a Deus que é para ajudar aquelas pessoas. A pessoa, às vezes, viu uma roupa, ela talvez viu uma roupa suja, um prato sujo, viu a casa desarrumada. O que a pessoa faz? A pessoa sai da casa daquela pessoa e convida outras pessoas e ficam a falar mal por detrás da vida daquela pessoa. Você está a semear algo que irá de retornar para você no futuro. Mas sabe tudo isso por quê, meu amigo? Sabe tudo isso por quê, meu amigo, minha amiga? Porque você se tornou um escravo, do pecado da língua. Você vê que só tem uma resposta, meu amigo, minha amiga.
que é para você se libertar. Missionário, qual é a solução então? Me ajuda, missionário. Que é para eu ser livre dos vícios e das compulsões, seja alimentar, seja sexual, seja na área do álcool, seja na área dos jogos, seja na área ou seja, em qualquer área das drogas. Eu não consigo, missionário, ficar sem consumir cocaína, sem consumir o básico. Só tem uma solução, meu amigo meu. Você tem que tomar decisão. Você tem que se posicionar. Você vê que a história fala que Daniel ele tinha entre 15 a 16, 17 anos quando ele chegou na Babilônia, ele viu que a comida da Babilônia era oferecida aos demônios. Ele decidiu firmemente que não iria de se contaminar com aquela comida do rei Nabucodonosor. Tem outros homens, tem outras mulheres que são viciadas em destruir relacionamento de outros homens, de outras mulheres. Tem muitas mulheres que estão a me ouvir que são viciadas em namorar com homens casados. Como também tem muitos homens que estão a me ouvir que são viciadas em namorar ou em se envolver com mulheres casadas. Olha, você não sabe, meu amigo, meu irmão, você está trazendo uma maldição sobre a tua vida. Você está trazendo uma maldição que irá te destruir no futuro, porque o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, ele declara dizendo o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Sabe o que o sexo tem feito? Olha, eu fiquei escandalizado, horrorizado mesmo, que quando o Espírito Santo me deu essa mensagem para falar sobre os vícios e as compulsões, e quando estava a ver sobre vários vícios e sobre as consequências dos vícios, olha, fiquei horrorizado em ver muitas raparigas que começaram a fazer carreira, fazendo pornografia, que morreram, perderam a vida cedo. Algumas se suicidaram, algumas se mataram. Olha, se você entrar no Google, você vai ver várias reportagens de muitas mulheres que morreram a fazer pornografia. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? O salário do pecado é a morte. O ladrão, que é Satanás, ele veio roubar, matar e destruir. É isso que vocês não estão a conseguir sentir. Olha, Satanás, ele não é amigo de ninguém, meu amigo, minha amiga. Ele é o meu e o seu adversário. E para as pessoas que estão a me ouvir que não são cristãs, que o Espírito Santo tenha a misericórdia da tua alma. Toma a decisão, meu amigo, minha amiga, de entregar a sua vida para Cristo. Porque Satanás, ele quer te destruir. Satanás, ele quer que você seja dominado pela cerveja, pelo álcool. Satanás, ele quer que você seja dominado. Sabe qual é a conclusão do álcool? É a mesma coisa, óbito. Sabe qual é a conclusão do cigarro? Olha, cancro. Aqui na Europa, eu penso em todos os países da Europa desenvolvidos, eles colocam nos maços de cigarro, para as pessoas que são consumidoras, que o cigarro mata. E colocam até mesmo fotografia de homens, de mulheres que estão no leito de dor no hospital, mostrando o cancro completamente destruído. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? O salário do pecado é a morte. Não tem outra maneira, meu amigo, minha amiga, de se libertar do vício, a não ser tomar a decisão de se entregar para Cristo. Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. Cristo, ele quer te libertar da pornografia. Cristo, ele quer te libertar do adultério. Cristo, ele quer te libertar do álcool. Cristo, ele quer te libertar dos jogos. Quer te libertar dos vícios que faz com que você não consiga parar de consumir aquilo. O Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que está perdido. O missionário, ele não quer te condenar, porque eu não passo mais nada de que um instrumento nas mãos de Deus, meu amigo, minha amiga. Deus, ele me deu o ministério de missionário para falar a verdade, não é para esconder nada, porque a palavra missionário significa aquele que denuncia pecados. Deus, ele me levantou como missionário há 17, 18, 19, 20 anos atrás, para denunciar o erro, o mal que tem te destruído. Mas, meu amigo, minha amiga, você tem que tomar a decisão. Tem que tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus.
Toma a decisão, meu amigo, minha amiga, porque as pessoas, olha, você vê que todas as pessoas que ficam escandalizadas, que ficam, como posso explicar, que ficam chateadas, que ficam aborrecidas quando ouvem a palavra de Deus, é porque não são povo de Deus, são joios, são pessoas que estão dominadas por Satanás. E eu tenho uma notícia para você, meu amigo, se você continuar com teu coração endurecido, sabe? Com teu coração mais duro do que a pedra, em resistir à palavra de Deus, em resistir à pregação do Evangelho, o dia que você morrer, a tua alma vai é candidata a ir para o inferno. Você vai para o inferno se você não se converter. Você vai para o inferno se você morrer viciado e viciada e não tomar a decisão de vir para Cristo. Você vai morrer e vai ir para o inferno. Essa não é a vontade de Deus. Mas eu preciso fazer dessa maneira porque tem pessoas que só entendem a linguagem dura. A linguagem rígida. Deus, ele não quer que você seja viciado. Toma a decisão de se voltar para Cristo. O corpo não foi feito para a impureza, para os vícios, para as compulsões. O nosso corpo ele foi feito para ser templo, morada do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Arrependa-te, víbora. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Toma a decisão, meu amigo, minha amiga. Para de viver no pecado. Para de ser viciado em sexo, de ser viciado em pornografia. Isso vai te levar à destruição. O salário do pecado é a morte. E algo que me chamou a atenção sobre o comportamento do viciado. Já viste que um viciado, uma viciada, a tendência sempre é se isolar. É se isolar, por quê? Porque a mente dela está cauterizada e carece de libertação. Mas quando você fala, Deus, eu quero, Deus me ajuda, Deus, o Espírito Santo ele vai agir. É aquilo que Cristo falou, olha, eu estou à porta e bato. Cristo ele está a bater a porta do seu coração através dessa mensagem. Se você aceitar, se você abrir o teu coração para a palavra de Deus está sendo da boca do missionário, ele vai entrar, vai cear com você. Não só pessoas que não conhecem, mesmo também pessoas que estão dentro da igreja. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que são viciadas em pornografia, que são viciadas em cigarro, que são viciadas em... Estão presos pelos vícios. Mas se você quer se libertar, então você vai se libertar. Espero que essa palavra que o Espírito Santo me iluminou para partilhar com vocês sobre vícios e compulsões possa nos levar à reflexão, porque essa mensagem é algo muito sério. É algo muito sério. Você tem que, missionário, porque não basta simplesmente o missionário orar. A última parte da mensagem que o missionário gostaria de partilhar com vocês é sobre, então, missionário, o que é que eu tenho que fazer para parar de ser um viciado, de ser uma viciada? Você tem que mudar o teu cotidiano. Primeiro, se você é dependente de cigarro, então você tem que se afastar das pessoas que são fumantes inveterados. Você tem que se afastar deles primeiro. Tem que começar já a se afastar de todos aqueles que são fumantes inveterados, que você conhece, que participavam com você, que se estavam sempre com você a fumar. Você tem que se afastar dessas pessoas. E você tem que mudar os hábitos que é para disciplina. Porque o ser humano olha, o ser humano, meu amigo, minha amiga, precisa de disciplina. A falta de disciplina é que tem levado as pessoas ao lado do lixo. A tua vida, a minha vida, nós precisamos de disciplina. Tem uma mensagem que o Espírito Santo ele me deu ao ano passado sobre relacionamento com Deus, que o missionário ele partilha como você tem que fazer para ter um relacionamento com Deus. Começa a ter uma vida de oração. Missionário, o que é oração? Oração é o diálogo com Deus. Tem uma mensagem que Deus me levou a falar sobre o relacionamento com Deus, que o missionário ele fala sobre as etapas que é para nós ter um relacionamento com Deus. Ter um relacionamento com Deus, ter uma vida de oração, de leitura da Bíblia Sagrada, e tenha também uma vida ativa, porque o que faz com que muitas vezes as pessoas sejam viciadas é a falta de ter uma vida ativa. Faz atividade física, faz dieta, muda a tua alimentação, porque a compulsão alimentar na maioria das vezes é por ter uma alimentação completamente
completamente nociva. Elimina da tua alimentação tudo aquilo que é o exagero, né? Elimina aquilo que é prejudicial à nossa saúde, que são os alimentos nocivos, os refrigerantes. Elimina os alimentos que são ricos em açúcar, em sal, em gorduras péssimas. Elimina isso e tenta se alimentar da maneira mais saudável possível. Consuma legumes, consuma líquidos, chá verde, chá de bicho, chá de camomila, chá de folha de oliveira, chá preto, chá... Consuma coisas que vão te eliminar, que vão eliminar aquele desejo nocivo que você tem dentro de você de querer comer além do normal. E você que é viciado em sexo, tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Aprenda a ter uma vida de oração e deleite pensamentos. Substitui os pensamentos com a palavra de Deus. Aprenda a encher o teu coração, a tua mente da Bíblia Sagrada todos os dias. Todos os dias você ora, todos os dias você lê a Bíblia. E com o tempo Deus ele irá te dar força para você se libertar. Porque Cristo é o único que... Você vê que todas as pessoas que chegaram para Cristo com problema saíram com a solução. Você vê que levavam os viciados, os lunáticos, os paralíticos, os leprosos, os dependentes químicos, todos que levaram para Cristo, ele solucionou o problema de todos. Então ele também pode solucionar o teu problema. Assim como a multidão seguia em Cristo em massa, em querer ter a solução dos problemas, você também tem que fazer uma coisa, você tem que buscar a Deus. O apóstolo Paulo ele fala na Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, ele declara, dizendo o seguinte, versículo 12, se eu não estou enganado: em verdade vos digo, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é agradável, que é perfeito, se tem alguma coisa de louvor, nisto pensai. Põe coisas boas na tua mente, no teu coração. Para de encher a tua mente de lixo. Enche a tua mente, o teu coração com a palavra de Deus. Veja as pregações do missionário, de outros homens de Deus. Lê a Bíblia. Ocupa o teu tempo, meu amigo, minha amiga, fazendo algo que será benéfico para você. Você terá domínio próprio dos vícios e das compulsões. E algo que pode te ajudar, isso não pertence a nós, é do Espírito, mas você só pode produzir dentro de você, se você tiver comunhão com Deus, é os frutos do Espírito Santo. Nos frutos do Espírito Santo nós temos, são 9, nós temos o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Você vê que as pessoas que são viciadas, elas não têm os frutos do Espírito em vigor na vida delas. Elas têm as obras da carne, porque a mente e o coração delas está cauterizada, está dominada pelos espíritos malignos. Mas para você produzir os frutos do Espírito, você tem que tomar a decisão de vir para Cristo e de se voltar para a palavra de Deus. Glória a Deus. Espero que essa mensagem que o Espírito Santo ele partilhou conosco sobre os vícios e as compulsões possa nos fazer refletir. Deus ele te ama, Deus ele me ama. Deus ele não fez para tanto eu como você a gente seja dependente. Glória a Deus. Vou fazer a oração e espero que através da oração Deus ele possa fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado Espírito Santo por essa mensagem. É bem verdade, Santo Deus, que essa mensagem não foi simplesmente para essa pessoa. Essa mensagem também foi para mim. O Senhor declarou dizendo o seguinte através de Paulo: andai em espírito e não cumprireis com o desejo da vossa carne. É bem verdade, Santo Deus, se o Senhor não me ajudar a andar em espírito, eu também serei vítima dos vícios que têm derrubado a vida desse mundo inteiro. Por isso, Espírito Santo, venha realizar a obra da regeneração na mente e no coração dessa pessoa, assim como também na minha mente. Senhor Jesus, não é só simplesmente essa pessoa, também careço nascer de novo. Eu quero ser uma nova criatura e quero que o Senhor nos ajude, Santo Deus, a trilhar pelo caminho da pureza, da limpeza e da santidade todos os dias. Liberta essa pessoa do vício do sexo.
Liberta essa pessoa do vício, do álcool, do cigarro, dos jogos, das apostas, das bebidas, tudo aquilo, meu Deus, que faz com que essa pessoa ela se torne escravo, ao ponto dela perder o controle e não ter mais prazer de viver. Liberta, purifica, encha essa pessoa do teu espírito e que o Senhor possa mudar e abençoar a vida dela. Obrigado, Senhor Jesus, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. A mensagem, meu amigo, minha amiga, ela não é minha. A mensagem ela é uma iluminação do Espírito Santo que ele deu no missionário para partilhar com vocês. É aquilo que eu falo, meu amigo. Se você estiver perto de Deus, através da oração, da leitura da Bíblia Sagrada, Deus ele irá de falar com você. Se desconecta deste mundo, das coisas deste mundo, e se conecta com o reino de Deus através da oração, através da Bíblia Sagrada, através das coisas boas. Deus abençoe você. Reflita nessa mensagem que Deus falou contigo. Usa ela como reflexão e toma a decisão, arranca tudo que é entendimento e toma a decisão de faça como Daniel. Daniel ele propôs firmemente no seu coração não se contaminar. É assim que eu e você não devemos fazer. Você só vai parar de ser viciado se você tomar a decisão e ter uma vida para Deus e pedir ajuda a Deus. Deus irá te libertar de tudo quanto é porcaria que tem te aprisionado e você não consegue parar. Não importa se você é uma autoridade eclesiástica, não importa se você é um membro de uma igreja. Olha, Deus ele não olha para o título, meu amigo, meu olha, o relacionamento com Deus, a vida com Deus não depende se você é pastor, se você é missionário, se você está há 20, 30, 40 anos na igreja. Deus ele não olha para isso. Deus ele olha para o nosso coração. Porque Deus ele não olha para a aparência, mas sim o que se passa na mente, no coração de um homem e de uma mulher. Por isso que no livro de Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, de glória em glória. Ou seja, o relacionamento com Deus ele é dinâmico. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Deus ele vai falar com você. E quanto mais Deus falar com você, mais você conhece a Deus. Por isso você tem que começar hoje. Tem que começar hoje a ter a fome, a ter a vontade de querer conhecer a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. E você tem que criar o hábito de querer orar todos os dias. E você será liberto dos vícios que tem destruído, que tem arruinado e que tem matado mesmo. Tem muitas pessoas que morreram por causa de ser dependentes químicos, por causa de cigarro, por causa de sexo. Como eu acabei de falar, que daquelas raparigas que eu vi que fizeram carreira em fazer pornografia, mas morreram cedo, foram assassinadas. Outras se suicidaram porque foram submetidas a fazer zoofilia, sexo com animais. Outras se suicidaram porque foram submetidas à violência sexual, a fazer sexo em grupo. Tem a ver o que o vício faz, meu amigo, minha amiga. É aquilo que Deus, através do apóstolo Pedro, declara na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 19, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos à corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Mas Cristo ele declarou dizendo o seguinte, que conhecereis a verdade vos libertará. Se envolva com Deus, toma a decisão de vir para Cristo. Deus ele te ama. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus te ama. Amém? Espero que essa palavra que o Espírito Santo me levou a partilhar com vocês sobre os vícios e as compulsões possa nos ajudar a crescer, a abrir os olhos e a não se deixar levar pela opinião da maioria, porque a maioria não quer Deus, a maioria só quer viver. E se não se converterem, vão ser candidatos a ir para o inferno. Deus tenha misericórdia da tua alma e da minha alma. Deus abençoe vocês, tenha uma boa semana. Espero estar com você até na próxima mensagem que o Espírito do Senhor irá de partilhar conosco. Tenha uma boa semana e se lembra sempre, Deus te ama. Deus te ama. É por isso que Ele falou através do missionário isso que você precisava ouvir. Tenha uma boa semana. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Tchau.